Morte, sexo e individualidade. A consciência do amor implica o conhecimento do paraíso perdido. Para conhecer o significado do amor, é necessário ter experimentado a perda do amor. Este é um exemplo do amplo princípio de que a consciência surge através da percepção dos opostos, luz e escuridão, cima e baixo, masculino e feminino, prazer e dor. Outro exemplo desse princípio é a associação na consciência do sexo com seu oposto, a morte. A íntima conexão psicológica entre sexo e morte é o símbolo do solo ou da caverna, que representa tanto o útero quanto o túmulo. A ansiedade em relação ao orgasmo, ou seja, o medo da dissolução do ego que domina o indivíduo neurótico na aproximação do clímax sexual completo, é percebida como medo de morrer. Essa associação entre sexo e morte é resultado de ansiedades neuróticas ou tem raízes em processos biológicos básicos? Supõe-se geralmente que a morte acontece a todos os organismos vivos. No entanto, ela ocorre apenas em organismos vivos que desenvolveram uma organização corporal fixa. Pelo que se sabe, a ameba não morre por causas naturais. Mas, então, a ameba não possui uma estrutura corporal fixa. Isto é, não é um indivíduo no sentido em que entendemos esse termo, nem se reproduz sexualmente. O fenômeno da morte natural ocorre apenas em organismos que se reproduzem sexualmente e apresentam um grau de individualidade da estrutura corporal. Pode-se dizer que a morte é inseparável do sexo e da individualidade. A ameba, talvez o animal unicelular mais simples, se reproduz por meio de um processo conhecido como divisão celular. Quando alcança certo tamanho ou estado de maturidade, divide-se em 2 células filhas, cada uma das quais corresponde à metade da célula-mãe. As 2 amebas resultantes, então, passam a crescer e amadurecer até atingirem o tamanho completo, quando cada uma se divide ao meio, produzindo assim 4 células filhas. Acredita-se que esse processo pode continuar indefinidamente, desde que as condições para a vida e o crescimento das amebas sejam favoráveis. O mesmo é verdadeiro para formas de vida inferiores, como bactérias e células de levedura. Nesta fase do desenvolvimento da vida, 2 propriedades se destacam: crescimento e multiplicação. Estima-se que uma única bactéria, se permitida crescer e se multiplicar continuamente, cobriria a superfície da Terra em 1 mês. Por que a ameba precisa se dividir em primeiro lugar? Por que a ameba não continua crescendo cada vez mais? Não há consenso científico sobre as respostas a essas perguntas. Vários fatores têm sido sugeridos, a saber, um desequilíbrio entre a massa nuclear e citoplasmática, ou entre o volume do organismo e sua superfície, e a obtenção de um tamanho crítico. O crescimento dos organismos vivos difere em um aspecto importante do crescimento dos cristais no mundo inorgânico. Um cristal em uma solução de seu sal aumentará de tamanho pela adição de moléculas à sua superfície. A adição é feita externamente por um processo de acreção. Nos seres vivos, no entanto, o crescimento ocorre internamente, do centro para fora. Quando a ameba atinge um tamanho crítico, qualquer crescimento adicional aumentaria a pressão interna a um ponto em que excederia a tensão superficial da membrana. A ameba deve encontrar alguma forma de reduzir a pressão interna, ou ela iria se romper. A divisão celular realiza essa redução da tensão. A massa é dividida ao meio ao mesmo tempo em que a área da superfície é aumentada. A vida é caracterizada pela produção de energia excessiva, ou seja, energia maior do que a necessária para a sobrevivência do organismo. A produção de energia excessiva é abundantemente demonstrada pelos fatos da reprodução. Um peixe pode produzir 1 milhão de ovos, uma árvore 1000 maçãs e um gato 100 filhotes em toda a sua vida. Essa energia excessiva explica a função de crescimento, que pode ser vista como um investimento de energia excessiva no organismo. A vida é um processo de crescimento, multiplicação e evolução, com aumento de organização e complexidade estrutural. É necessário energia para manter a vida,
e essa energia é obtida na forma de alimento e oxigênio. Mas a vida não é conteúdo apenas para se manter vivo. É um fenômeno contínuo, em expansão, alcançando o exterior. Não se contenta com o status quo. Um organismo não produz energia excessiva para crescer. Ele cresce porque a produção de energia excessiva é a natureza de sua existência. Se o crescimento é visto funcionalmente, não teleologicamente, então podemos compreender o papel da sexualidade na vida. Quando o crescimento atinge seus limites naturais, algum outro uso deve ser feito da energia excessiva que está sendo produzida. No caso da ameba, isso se manifesta na forma de um nó assexuado de reprodução, a divisão celular. Nos animais superiores, a energia excessiva é dissipada na função sexual, como mostrou Wilhelm Reich. É interessante notar que a função sexual nos animais superiores não se torna completamente operativa até que o organismo tenha atingido o crescimento total. Maturidade significa que a energia anteriormente necessária para o processo de crescimento agora está disponível para ser dissipada por meio da função sexual. Através da divisão celular, uma ameba é rejuvenescida ao se tornar duas amebas mais jovens, e esse processo pode continuar. Um pesquisador acompanhou a progenie de uma única ameba por 3.019 gerações sucessivas antes de desistir. Aparentemente, a ameba é imortal se as condições de sua sobrevivência forem favoráveis. Como nada é adicionado nem perdido no processo de divisão celular, a ameba original pode-se dizer que continua a viver nas células filhas. Freud refletiu sobre essa questão da imortalidade da ameba em sua discussão sobre o instinto de morte. Ele concluiu que isso não negava a existência de um instinto de morte nos seres vivos, pois a ameba pode ser comparada às células germinativas dos animais superiores, células que também possuem essa qualidade de imortalidade. A morte natural é um atributo do indivíduo. A própria vida, pelo que sabemos, é imortal. A questão da imortalidade da ameba permanece em aberto. No experimento mencionado acima, cada nova geração foi colocada em um ambiente fresco, de fluido nutritivo. Sob condições laboratoriais, sem tal provisão especial, a ameba morre quando esgota seu suprimento de comida, ou quando o acúmulo de produtos residuais torna sua existência impossível. Como ela se comporta em seu habitat natural, em poças e lagoas estagnadas, ninguém realmente sabe. Mas a ameba apresenta outro fenômeno que serve para renovar sua força vital. De tempos em tempos, duas amebas se juntam, fundem-se em um único corpo, misturam seu protoplasma, dividem-se e se separam. A conjugação, como esse fenômeno é chamado, revitaliza a ameba. Ela manifesta um vigor renovado que é transmitido às gerações seguintes. Além do fato de que as duas amebas que conjugam não apresentam diferenças sexuais, este fenômeno é o protótipo da sexualidade dos animais mais evoluídos. Envolve atração mútua, excitação, fusão e uma reação convulsiva que resulta em dois indivíduos renovados. Outro protozoário, mais desenvolvido em sua estrutura corporal do que a ameba, deu o primeiro passo na evolução em direção à diferenciação sexual. O Volvox, como é chamado, também é conhecido como o rolador, devido ao seu movimento rotatório enquanto se desloca pela água. Impulsionado pela ação semelhante à de um navio de seus inúmeros cílios, o Volvox parece uma esfera adornada girando em seu eixo, enquanto se move em seu caminho. O Volvox é interessante por várias razões. Primeiro, o Volvox mostra em sua estrutura corporal a transição para a organização multicelular. Segundo, o Volvox mostra o início da diferenciação sexual e da reprodução sexual. E terceiro, o Volvox é um indivíduo mortal. Quando seu ciclo de vida é concluído, o Volvox morre de morte natural. Existe alguma conexão entre esses fenômenos? A reprodução no Volvox ocorre tanto de forma assexuada quanto sexual. A maioria das gerações é produzida de maneira assexuada por um processo de brotamento interno. Dentro do corpo do Volvox,
surge um grupo de células especiais, as células vegetativas filhas que, com o tempo, serão estudadas para se tornarem novos organismos. Cada célula vegetativa filha é exatamente igual à célula parental da qual fazia parte. Mas após várias gerações em que a reprodução segue esse padrão, surge uma geração sexual. Alguns dos pequenos organismos produzem um grupo de células muito semelhantes aos espermatozoides dos animais superiores. Estes são os gametas masculinos. Outros organismos produzem células ovo que contêm material nutritivo. Espermatozoides e óvulos são extrudados do corpo, mas um novo organismo não se desenvolve até que um gameta masculino encontre e se funda com um gameta feminino, ou óvulo. O novo organismo que cresce a partir do óvulo fertilizado não é uma réplica de seus pais. Ele contém material hereditário de ambos os pais, e, portanto, é diferente de cada um deles. A reprodução sexual adiciona algo novo, cria algo que é diferente. A célula parental que estrudou os gametas de seu corpo completou, por esse processo, sua vida. Ela cai no fundo, para todo o movimento, e morre. Como um zoologista expressou, esta é a primeira manifestação da morte natural no reino animal, e tudo pelo bem do sexo. Ele questionava se valia a pena. O Volvox morre naturalmente. Chega ao fim de um período de existência e deixa de existir. No sentido de que possui uma existência limitada no espaço e no tempo, ele é único. Pelas mesmas razões, também pode ser considerado um indivíduo. No entanto, seria um erro supor que a morte é o preço que o organismo paga pelo sexo. Pode ser verdade que a morte entra no palco da vida por uma porta enquanto a sexualidade entra por outra. Mas o processo que introduz o sexo e a morte natural é o próprio processo da vida na criação da individualidade. Com a morte do Volvox, sua prole continua o fenômeno da vida. A própria vida é imortal, apenas o indivíduo é mortal. A morte é o preço que pagamos pela individualidade, e o sexo é o meio pelo qual a individualidade se desenvolve e se conserva. A morte está relacionada à perda do sentimento sexual ou libido. Enquanto o processo da vida produzir o excesso de energia que alimenta o impulso para a função sexual, a morte natural não ocorre. Se a morte ocorre ao final de uma vida sexual, é porque o organismo não consegue fornecer energia suficiente para manter suas funções vitais. Pelo contrário, a sexualidade é uma experiência que promove a vida tanto para o indivíduo quanto para a espécie. Ela oferece renovação física e renascimento psicológico, semelhante ao efeito revitalizante da conjugação nos protozoários. Um índio americano de 104 anos expressou isso de forma sucinta, quando foi perguntado sobre a explicação de sua longa vida. Seu conselho foi: muito trabalho físico árduo, e não perca o interesse pelo sexo oposto. Ele ressaltou que teve seu último filho aos 91 anos. De maneira geral, pode-se dizer que a morte é o resultado da incapacidade do organismo de sustentar e mover a estrutura individual que a vida criou. A idade é caracterizada pela perda de flexibilidade e elasticidade. As experiências de vida se estruturam nos tecidos do organismo, reduzindo sua mobilidade e energia disponível. Isso fica claramente demonstrado no crescimento de uma árvore, desde a muda até o jovem tronco, até se tornar um gigante da floresta. Cada ano aumenta sua estrutura e reduz sua mobilidade e vitalidade. De forma semelhante, o avanço da idade significa maior rigidez. Para apreciar esse fato simples, basta comparar o corpo de um jovem com o de um idoso. A morte é rigidez cadavérica, estrutura, mas sem energia. Morremos porque somos indivíduos. Somos indivíduos porque desenvolvemos uma estrutura única e persistente que mantém seu funcionamento ao longo de nossa existência. A sexualidade nos ajuda a manter a continuidade funcional do nosso ser, porque inverte o processo de individuação. Perdemos o senso de si mesmos ao nos fundirmos com outro ser no ato sexual, apenas para renascer e renovar nossa individualidade através da experiência. A sexualidade é a antítese da estrutura. Ela é percebida como fusão, fluxo e união.
ela nos leva de volta à fonte do nosso ser, a célula única da qual emergimos. Esses relacionamentos podem ser vistos de forma diferente. Norman Brown, em seu estudo Life Against Death, toma a posição de que a individualidade resulta da morte. Ele baseia essa visão no conceito freudiano do instinto de morte, um conceito que eu nunca consegui aceitar. A visão de Brown leva a contradições inerentes. Ele afirma: se a morte dá à vida a individualidade, e se o homem é o organismo que reprime a morte, então o homem é o organismo que reprime sua própria individualidade. A morte é o grande nivelador, reduzindo todos os indivíduos ao seu denominador comum, o pó. O conhecimento da morte aumenta a consciência da individualidade. O medo da morte diminui o senso de individualidade. Se o homem é o organismo que reprime sua sexualidade, então o homem é o organismo que suprime sua individualidade e aumenta seu medo da morte. Se tanto o sexo quanto a estrutura forem vistos como manifestações da força vital básica em um organismo, a estreita conexão entre sexo e morte, em alguns animais, pode ser compreendida. O zangão, ou abelha macho, que acasala com a rainha, morre imediatamente após o acasalamento. Parece que sua vida é dedicada ao ato sexual, mas os outros zangões não sobrevivem muito mais que ele. Seu período de existência está limitado a uma estação, e, quer se acasalem ou não, seu tempo se esgota. Salmões maduros, que se esgotam para chegar aos terrenos de acasalamento e morrem logo após a desova, são outro exemplo de espécies cuja expectativa de vida limita-se a um único acasalamento. Eles não morrem pelo sexo, vivem por ele. Ele marca sua maturidade e o fim de sua existência individual. Entre outros animais, no entanto, o ciclo de vida pode prever múltiplas temporadas de acasalamento. Cada acasalamento não é uma morte parcial, mas uma renovação da existência. Ao contrário de Brigid Brophy, não acredito que morramos um pouco a cada vez que um filho nasce para nós. Pelo contrário, o nascimento de uma criança é um novo incentivo para viver, um estímulo para nossas energias, e ainda assim, há uma conexão entre sexo e morte, que é peculiarmente humana. A morte do ego no orgasmo pode ser equivalente à morte se a personalidade for equiparada ao ego. Brophy vê o orgasmo como uma castração temporária, uma pequena morte. Da mesma forma, a perda de ereção após o sexo pode ser considerada uma morte, mas, novamente, apenas se a personalidade for identificada com o pênis. G. Rattray Taylor, em Sex in History, faz a afirmação: a detumescência sexual é uma pequena morte, e a mulher é sempre, de certa forma, a castradora do homem. Acredito que o medo da morte está por trás do medo do sexo, mas a identificação do sexo e da morte com base nesse medo tem sua origem no desenvolvimento da consciência humana, ou o que na psicanálise é chamado de ego. Nenhum animal mostra a ambivalência em relação à sexualidade que marca o ser humano neurótico. Temos alguma pista sobre a origem dessa ambivalência? A história do Gênesis, que relata a queda do homem, está sujeita a uma interpretação que pode esclarecer esse mistério. Existem duas versões da criação no Gênesis. No primeiro capítulo, Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ambos os sexos aparecem simultaneamente na cena com a ordem: frutificai e multiplicai-vos. No segundo capítulo, a história diz que Deus primeiro criou o homem e então, para lhe dar uma companheira e auxiliar, criou a mulher removendo uma costela do homem e transformando-a em mulher. A presunção da prioridade do homem reflete sua suposta superioridade. Mas a segunda versão também indica alguma crença na natureza original bissexual da vida, no estado andrógeno antes que a diferenciação sexual fosse alcançada. Nada na história da criação indica desagrado de Deus com o fato da sexualidade. Adão e Eva viviam no jardim do Éden em felicidade e ignorância.
pois era o paraíso para eles até que a serpente tentou Eva a comer o fruto da árvore proibida. Está escrito que quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento, os olhos de ambos se abriram, e souberam que estavam nus, e costuraram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Antes da desobediência de Adão, o homem e sua esposa estavam nus e não sentiam vergonha. Mas após o ato, Adão se escondeu de Deus, dizendo como desculpa para seu esconderijo: "Tive medo, porque estava nu." A pergunta de Deus revela a chave do mito. Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei para não comeres? É significativo o conhecimento que Adão e Eva adquiriram como resultado de comer do fruto da árvore proibida era o conhecimento de sua nudez. Isso parece um ganho muito pequeno para o terrível castigo que Deus infligiu. Não é estranho que, antes de sua transgressão, Adão e Eva não percebessem sua própria nudez? De que maneira o homem se tornou semelhante a Deus? Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Quando tudo o que Adão aprendeu foi o fato óbvio de sua nudez. Qual é a relação entre nudez e bem e mal? As palavras dizem que os olhos de ambos se abriram e eles sabiam que estavam nus. A ênfase está em conhecer como resultado da observação. Adão viu seu corpo e compreendeu o significado de sua nudez. Em seu estado anterior de felicidade e ignorância, a relação de Adão com seu corpo era semelhante à do animal com seu corpo. Ele não tinha consciência dele como um objeto de observação. Ele era um com seu corpo e com a natureza. Ele era um animal. Ele não conhecia diferenças, como bem e mal, masculino e feminino, eu e mim. As diferenças estavam lá, e ele funcionava de acordo com elas, como os animais, por instinto, e não por conhecimento consciente. O homem não se tornou Homo sapiens, até que se tornou consciente de seu corpo e de sua nudez. Como se pode entender a ameaça de morte ligada ao fruto da árvore proibida? Adão não morreu como resultado de comer o fruto proibido. Ele adquiriu o conhecimento de sua nudez, o que implica o conhecimento da mortalidade do corpo. O homem, ao contrário do animal, sabe que sua existência é finita no tempo e no espaço. Ele é o único consciente das mudanças físicas em seu corpo que resultam da existência, ou seja, ele é o único consciente da juventude, maturidade e velhice. Sua nudez revela essas mudanças em sua estrutura física, cujo significado ele pode facilmente deduzir. Não é de se admirar que Adão tenha ficado com medo ao ver sua nudez, pois sabia que um dia morreria. A expressão "eles sabiam que estavam nus" também pode ser interpretada como eles sabendo que estavam sós, isolados, indivíduos à parte. A unidade com a natureza foi quebrada. O homem já não estava vestido ou envolto na natureza. Ele era dela, mas acima dela. Medo e ansiedade entram na experiência do homem. Há mais a ser dito sobre a ideia de que o conhecimento primário era uma consciência do corpo. O termo nudez pode referir-se apenas aos órgãos genitais, pois essas são as partes do corpo que estavam cobertas. A consciência do corpo, então, pode estar relacionado à consciência das diferenças sexuais e dos sentimentos sexuais. A estreita relação entre o conhecimento e o ato sexual foi apontada no segundo capítulo com referência ao verbo conhecer, que no grego antigo e no hebraico possui esse duplo sentido. Mas o fato de que seu conhecimento fez Adão se envergonhar, bem como sentir medo, ele cobriu sua nudez, indica a associação íntima entre conhecimento, sexualidade e morte. Depois que Adão deixou o jardim do Éden, ele conheceu Eva, sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Caim. Sexo e procriação não eram estranhos no jardim do Éden. Eles faziam parte do fundo animal do homem. O que era novo era o conhecimento do ato. Pode-se assumir que o conhecimento a que se refere é a compreensão da relação entre coito e procriação? Essa relação existe em todo o reino dos mamíferos, mas nenhum animal além do homem tem consciência dela. Se a consciência do corpo faz o homem temer a morte,
ela também o torna ciente da possibilidade de criar vida. O homem verdadeiramente se torna Homo sapiens. O fenômeno do conhecimento distingue o homem dos outros animais. É a existência do conhecimento que cria uma psique em oposição ao soma, um ego em oposição ao corpo. O surgimento do ego cria a antítese fundamental do ego versus corpo. Para o ego, o corpo é um objeto a ser compreendido, controlado e utilizado. O corpo é também a morada e representante daquelas fortes forças instintuais sobre as quais o ego nunca pode obter controle total e que constantemente ameaçam subjugá-lo, ou seja, as forças sexuais. Como a sexualidade é identificada com o corpo e o corpo com a sexualidade, a antítese também pode ser expressa como ego versus sexualidade. Freud postulou essa antítese com base no antagonismo dos chamados instintos do ego e dos instintos sexuais. Isso corresponde à polaridade física do organismo, a oposição entre a extremidade da cabeça e a extremidade da cauda. Um resultado dessa situação é a depreciação do corpo a um valor inferior, enquanto as funções psíquicas recebem uma posição superior. Essa depreciação do corpo tem sua base no fenômeno da vergonha, na necessidade do homem de cobrir seu corpo e esconder seus genitais. A consciência da nudez, o sentimento de vergonha, a queda da graça e a maldição, comerás teu pão com o suor do teu rosto, foram as penalidades que o homem sofreu pela perda de sua inocência. No entanto, não se pode assumir que tenha sido uma catástrofe completa, pois à medida que a serpente apontou a Eva, quando a tentou a comer o fruto proibido, você não morrerá, pois seus olhos serão abertos e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. A indução da serpente foi uma mentira e um engano? Parece que sim, pois a serpente é regarded como um animal traiçoeiro. Como poderia ela prometer a Eva a imortalidade com base em um conhecimento do bem e do mal? Apesar de sua queda da graça, o homem não adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento deve ser adquirido novamente em cada situação da vida. O que o homem ganhou foi o conceito de bem e mal, isto é, o conhecimento dos opostos. Foi como se ele fosse atingido por um raio que iluminou sua consciência e revelou sua insignificância. O homem adquiriu um ego e perdeu sua inocência. Observando seu corpo, o homem torna-se consciente do tempo e das mudanças que ele produz em seu corpo. O homem não sabe apenas que morrerá, mas também que envelhecerá, sentirá fome, necessitará de abrigo e sentirá desejo sexual. E, conhecendo essas coisas, ele agirá conscientemente para provê-las. A consciência da passagem do tempo implica um conhecimento de sua continuidade e uma percepção do passado e do futuro. Quando os olhos de Adão foram abertos, ele viu não apenas sua nudez, mas também pôde observar e entender, ver a interação de causa e efeito. Ser como Deus é conhecer causa e efeito na natureza. Com esse conhecimento, o homem pode impor sua vontade sobre a natureza, como se supõe que Deus faz. Conhecendo causa e efeito, o homem pode determinar o bem e o mal. Assim, o homem ganha imortalidade, como a serpente previu, mas é a imortalidade do espírito, manifestada na continuidade e transcendência do conhecimento. O homem ganha a imortalidade do espírito ao negar o corpo, que se tornou o símbolo da existência finita, terrestre e animal do homem. Na história da queda, podemos discernir a origem da divisão da unidade do homem em valores superiores e inferiores, em espírito imortal e corpo mortal, em mente cultivada e corpo animal. Assim, o homem torna-se humano na medida em que se eleva acima de sua natureza animal, criando as categorias de ser humano e besta. À besta são atribuídas as paixões e os desejos, especificamente agressão e sexualidade, os valores inferiores. A morte e a sexualidade estão conectadas na mente porque ambas estão associadas ao corpo, uma coisa corruptível. A vida do corpo é uma vida de corrupção. Apenas o espírito é incorruptível, eterno.
Embora a história da expulsão do homem do Jardim do Éden é alegórico, ele é reencenado, no entanto, de forma simbólica na criação e educação de toda criança civilizada. A condição original do animal humano é de unidade. Ele está nu, mas não sente vergonha. Seja como feto no útero ou como recém-nascido, ele vive na felicidade da ignorância. Ainda não se tornou consciente de seu corpo e de suas funções. Essa condição inicial não é paradisíaca como um adulto poderia conceber esse estado, mas se assemelha ao Jardim do Éden em sua atemporalidade e na ausência de conhecimento de causa e efeito, do bem e do mal. Também é o estado animal na natureza, uma condição em que a mente ainda não evoluiu, a ponto de se dissociar do corpo e dominá-lo. Psicologicamente, esse estado antecede a formação do ego. O ego, como Freud o descreveu, abrange as funções de percepção e consciência. Ele atinge sua apoteose no fenômeno da autoconsciência. Desenvolve-se por meio da consciência do corpo e do controle consciente de suas funções motoras. O ego humano inclui a consciência da morte. No nível biológico, morte e sexualidade são fenômenos antitéticos. Para o animal, a sexualidade é vida, e ele nada sabe sobre a morte. O animal vive plenamente na temporalidade do presente e na imediaticidade de seu corpo. Para o ego, no entanto, sexualidade e morte são fenômenos associados, pois ambos afirmam a dominância do corpo sobre o ego. O ego não pode contrariar sua consciência da morte com a sexualidade, que é em si uma função corpórea ou do corpo. Ele só pode opor a sua consciência da morte à consciência da bem-aventurança atemporal, que é a memória de seu estado original. Essa memória existe no homem como um resíduo de sua herança animal, reforçada por suas experiências no seio materno. Ela é percebida como a consciência do outro, da mãe nos braços da qual o bebê experimentou conscientemente a felicidade da realização e do repouso. No capítulo anterior, o amor foi definido como a consciência do outro, mãe ou objeto sexual, que oferece a realização da necessidade de proximidade e união. O amor é a resposta do ego à consciência da morte. No nível psíquico, amor e morte são conceitos diametralmente opostos. A história está repleta de histórias de indivíduos que enfrentaram a morte com coragem. A crucificação de Cristo é um exemplo do poder do amor para sustentar o espírito diante da morte. Os mártires cristãos são outros exemplos desse poder do amor. Heróis como Nathan Hale demonstram que o amor pelo país pode ser uma força forte o suficiente para superar o medo da morte. Tais ações podem ser compreendidas em termos da fórmula dialética. Quando o ego total está investido no amor pelo outro, pessoa, humanidade ou país, não resta energia psíquica para investir no medo da morte. Em outras palavras, a morte é divorciada do sentimento, já que todo o sentimento é transferido para o outro. No amor, o eu se identifica plenamente com o outro, como tantos escritores enfatizaram. A primeira pessoa com quem se identifica é a mãe. O amor de um bebê por sua mãe é o protótipo de todos os relacionamentos amorosos posteriores. Todas as relações amorosas envolvem, portanto, elementos de necessidade e dependência. O amante não pode existir sem o objeto do amor. Nesse aspecto, ele é muito parecido com um bebê, que não pode sobreviver sem a mãe ou substituto materno. O que acontece quando ambas as partes em um relacionamento amoroso têm os mesmos sentimentos de necessidade e dependência uma da outra? O que acontece quando nenhum pode existir sem o outro? Cada um vive do outro em uma relação simbiótica que só pode terminar com a morte mútua. Mas, ao mesmo tempo, a morte não representa medo para tais amantes. Raciocínios como esse devem ser usados para explicar o fato da tragédia em todas as grandes histórias de amor. Se o relacionamento amoroso primário de um indivíduo, isto é, sua relação com a mãe, permite sua autoexpressão e autorrealização, então o amor se torna um com sua realização biológica. A identificação que se desenvolve nessas condições
é limitada à necessidade e satisfação biológica, e não consome o ego, ou eu do amante. Eu e o outro permanecem dois organismos independentes que se unem e depois se separam, para se unir novamente quando a necessidade mútua é imperativa. O amor dissociado de sua expressão biológica, isto é, o amor apenas como fenômeno psicológico, pode afastar a pessoa do medo da morte. No entanto, tal amor não fornece base para a vida. O amor em ação, expresso seja como resposta biológica ou social às necessidades dos outros, sustenta e renova a vida. O amor psicológico é um antídoto para o medo da morte. O amor sexual, ou o amor em ação, é o antagonista da morte. O fenômeno da individuação humana, ou autoconsciência, dá origem ao problema da ansiedade. É o impacto avassalador e destrutivo da ansiedade no homem civilizado que é responsável pela pesquisa e esforço empregados para escrever livros sobre sexo, psicologia e assuntos relacionados. Adão ficou com medo quando tomou consciência de sua nudez. Isso foi interpretado como significando que Adão ficou com medo ao se deparar com sua mortalidade e sua solidão. Pouco importa qual desses dois aspectos da nudez seja enfatizado. Acredito que um implica o outro. A morte nos faz sentir nossa solidão no mundo, e estar sozinho nos torna conscientes de nossa mortalidade. Não se pode contestar a observação de que a sensação de estar sozinho, separado, isolado, provoca ansiedade. Muitos psicólogos opinam que o isolamento do qual o homem moderno sofre é a causa subjacente da ansiedade contra a qual ele luta. Mas esse isolamento é, pelo menos em parte, uma função da singularidade da personalidade, uma concomitância da individualidade. Onde a individualidade é menos desenvolvida, o senso de solidão não ocorre. O homem primitivo, cuja identidade era determinada por sua pertença a um clã ou a uma tribo, raramente estava consciente de sua individualidade ou de seu isolamento. Uma ameba nunca está sozinha. Ela existe como parte de um fluxo contínuo de vida de uma ameba para outra. Os organismos inferiores mostram todos o fenômeno de fazer parte da ordem natural, serem um com seu ambiente. Mas os animais inferiores não têm sensação de individualidade, ou, no máximo, têm muito pouca sensação. Quanto mais individual nos tornamos, mais nos sentimos sozinhos, mais nos sentimos isolados. A personalidade, por definição, cria singularidade, diferença, isolamento. Quanto mais alguém se funde com a manada ou a multidão, mais perde sua personalidade individual. Essa é uma forma comum de escapar da ansiedade. Em contraste, quanto mais desenvolvida a personalidade, quanto maior a individualidade, mais separado o indivíduo está da massa. As funções associadas ao crescimento e desenvolvimento da personalidade criam no indivíduo um senso de singularidade, uma sensação de separação e a condição de solidão. Qual é o antídoto para a solidão da individualidade? Como podemos evitar a ansiedade destrutiva que ela pode produzir? Frequentemente se diz que o amor é a resposta. Tal resposta incondicional pode ser ouvida em todos os púlpitos todos os domingos, mas tudo o que nos oferece é elevação moral. A resposta é o amor, mas é o amor em ação, cuja forma primária é o sexo. O fato é que um homem na cama com uma mulher que ama, cuida ou deseja fortemente não se sente sozinho. Enquanto o impulso sexual é imperativo, enquanto é consciente e livre de culpa, a ansiedade da solidão não é experimentada. Pode-se estar sozinho nessas circunstâncias, mas não se sente ansiedade em relação a isso. Se é correto relacionar a ansiedade à condição de isolamento ou solidão, é igualmente correto relacioná-la à inibição dos sentimentos sexuais ou à culpa associada a eles. Nesse sentido, pode-se observar que a visão freudiana de que a ansiedade está relacionada a problemas sexuais é tão válida quanto a visão sociológica atual que relaciona a ansiedade a dificuldades interpessoais. A vida cria duas forças. Uma tende à individualidade e à estrutura,
a outra a fusão e a perda da estrutura única. Essas duas forças podem ser reconhecidas como personalidade e sexualidade. A personalidade é a expressão da estrutura única do nosso ser. A sexualidade é a força que conduz à proximidade, identificação e união com o outro, sempre o representante do mundo. Sexualidade e personalidade são interdependentes. A sexualidade condiciona a personalidade, pois determina o relacionamento do indivíduo com o outro e com o mundo. A personalidade, por outro lado, molda e configura o comportamento sexual de um indivíduo. A pessoa sexual é uma pessoa amorosa e alegre. Sua sexualidade fornece a principal fonte de prazer e satisfação na vida. Também fornece uma orientação positiva em relação aos outros e ao mundo. A pessoa sexualmente frustrada é invariavelmente uma pessoa amarga, mas a personalidade modifica e controla a sexualidade. A pessoa amarga não consegue desfrutar da doçura do amor. Este se torna azedo em sua boca. A pessoa deprimida também é sexualmente deprimida. Se a personalidade é vital e viva, a sexualidade do indivíduo mostrará as mesmas qualidades. A função sexual de uma pessoa rígida é tão rígida e mecânica quanto sua personalidade. E uma pessoa cujo comportamento é projetado para impressionar os outros atuará a mesma necessidade em sua função sexual. A personalidade não se limita às funções psíquicas de um indivíduo. Inclui também seus aspectos físicos, assim como psíquicos. Claro, não há nada de novo nessa ideia. O que é novo é a capacidade de compreender a linguagem da expressão corporal. Sem essa habilidade e conhecimento, pode-se facilmente ser induzido a confundir o símbolo com a realidade. Marilyn Monroe, por exemplo, era um símbolo da sexualidade, não a personificação dela. Seu corpo mostrava uma notável falta de unidade e integração. Um corpo sem unidade revela a falta de fusão dos impulsos libidinais pré-genitais em um impulso genital forte e focado. A sexualidade de uma pessoa está em seu ser. Sua realização sexual se reflete em seus sentimentos gerais de bem-estar, em sua alegria. Se é correto relacionar a ansiedade à condição de isolamento ou solidão, é igualmente correto relacioná-la à inibição dos sentimentos sexuais ou à culpa associada a eles. Nesse sentido, pode-se observar que a visão freudiana de que a ansiedade está relacionada a problemas sexuais é tão válida quanto a visão sociológica atual que relaciona a ansiedade a dificuldades interpessoais. A vida cria duas forças. Uma tende à individualidade e à estrutura, a outra à fusão e à perda da estrutura única. Essas duas forças podem ser reconhecidas como personalidade e sexualidade. A personalidade é a expressão da estrutura única do nosso ser. A sexualidade é a força que conduz à proximidade, identificação e união com o outro, sempre o representante do mundo. Sexualidade e personalidade são interdependentes. A sexualidade condiciona a personalidade, pois determina o relacionamento do indivíduo com o outro e com o mundo. A personalidade, por outro lado, molda e configura o comportamento sexual de um indivíduo. A pessoa sexual é uma pessoa amorosa e alegre. Sua sexualidade fornece a principal fonte de prazer e satisfação na vida. Também fornece uma orientação positiva em relação aos outros e ao mundo. A pessoa sexualmente frustrada é invariavelmente uma pessoa amarga, mas a personalidade modifica e controla a sexualidade. A pessoa amarga não consegue desfrutar da doçura do amor. Este se torna azedo em sua boca. A pessoa deprimida também é sexualmente deprimida. Se a personalidade é vital e viva, a sexualidade do indivíduo mostrará as mesmas qualidades. A função sexual de uma pessoa rígida é tão rígida e mecânica quanto sua personalidade, e uma pessoa cujo comportamento é projetado para impressionar os outros atuará a mesma necessidade em sua função sexual. A personalidade não se limita às funções psíquicas de um indivíduo, inclui também seus aspectos físicos, assim como psíquicos. Claro, não há nada de novo nessa ideia. O que é novo é a capacidade de compreender a linguagem da expressão corporal.
Sem essa habilidade e conhecimento, pode-se facilmente ser induzido a confundir o símbolo com a realidade. Marilyn Monroe, por exemplo, era um símbolo da sexualidade, não a personificação dela. Seu corpo mostrava uma notável falta de unidade e integração. Um corpo sem unidade revela a falta de fusão dos impulsos libidinais pré-genitais em um impulso genital forte e focado. A sexualidade de uma pessoa está em seu ser. Sua realização sexual se reflete em seus sentimentos gerais de bem-estar, em sua alegria e sua felicidade. Sua maturidade sexual se reflete em sua aparência física e movimentos. Um corpo que é harmonioso, integrado, coordenado e vivo. Simplesmente, um corpo que é belo e gracioso em seus movimentos normais e naturais, caracteriza a pessoa sexualmente madura. Esses atributos físicos são apenas a evidência externa de um espírito que é livre, independente e receptivo à vida. A sexualidade é a expressão da vida e a antítese da morte.